Beijo, Grazi, beijo, Carol, nossas meninas do figurino aqui da TV Gazeta. Tá na melhor hora do dia, tá na hora da sua alegria com o Gazeta Esportiva que chegou! E hoje, terça-feira, hoje eu tô muito contente que eu passei amanhã não, a tarde toda ao lado do... Hoje é quarta? Hoje é quarta. Hoje eu passei a quarta-feira com o Celso Cardoso, Oh, Chico, que na companhia do Celso. E, é claro, estamos com ele, Celso Cardoso! E a música, Pacheco? Bota a música dele. Tem música. Nossa, muito tempo não ouvi essa música. Celso Cardoso, Celso Cardoso, galera dançando. Eu vou filmar no meu Instagram. É, Kenny, vai, Vitor! Isso aí, a galera tá assim, ó. O que eu acho mais legal é a dança do Chico. O Chico tem uma dança peculiar. É isso aí. Valeu, Celcinho Eu me sinto Cardoso. num programa de auditório. Ô, Celcinho, você comeu hoje, hein, meu? Comi, né? Você fez bem pra repor as vitaminas e os minerais? Proteína. Proteína, a gente foi numa churrascaria. Proteína. Foi muito bom. E o nosso querido Chico Lang, querido! E o Roberto? Como é que é, Chicão? E o Roberto é assim. É de canela. Não, Ele não faz o passe não, assim? aí ele deu de chaleira. Mas o Roberto é assim, ó. Deixa eu só... Ontem, o Roberto, fora da área, a bola chegou pra ele, ele nem olhou. Pá! Chapô. Chapou, golaço. Esse menino vai ser artilheiro do Brasil, Celso. Boa, Chico Vai, Lang! Salve, Chico Lang, amém. Glória, Amém. Senhor. Grande jogador, 21 anos, né? 21 anos. Você compraria ele por 22 milhões de euros? É, Sei lá compraria, quanto que né? custa, mas é algo Sim, assim. É que no Eu acho que é um fundo, bom se você investimento. der o Mantuan e o goleiro, vai dar certo. Se você der o Mantuan, o goleiro, mais o Zezinho, não sei o que, o Luizinho. Vale mais investir no Roberto do que fazer aquele investimento que o Sanches fez no Ronaldo Fenômeno. Tá certo que são dois tipos de investimentos diferentes. Um, ele investiu no prestígio do Ronaldo. Mas o Corinthians é o que é hoje, porque o Ronaldo passou por lá. E deu certo, né? Chico, e deu outro muito investir, certo, né, no Roberto, que é novo, garoto ainda, criança ainda, né? Pro futebol é criança ainda. E que pode dar certo, mas eu acho que vai dar muito certo. Vai dar muito certo, então temos a opinião do nosso glorioso Chico Cardoso, é ótimo. Chico Cardoso. Chico Cardoso Lang. e Celso Lang. Isso E Celso mesmo, Lang. é maravilhoso. E vamos falar sobre o empate do Corinthians ontem, vamos falar sobre o resultado, né, do Timão em Caxias do Sul. Hoje tem time paulista em campo, José Paes está na Vila Belmiro para o duelo do Peixe contra o Atlético Mineiro. Já o Palmeiras já está concentrado, né, para encarar o Coritiba amanhã. A gente vai trazer aqui também uma declaração do Gustavo Scarpa, jogadorzão. No São Paulo você vai ver qual que é a sequência para buscar a classificação para a próxima Libertadores. Não é tão fácil ou é fácil? Você vai ver aqui no Gazeta Esportiva. Então a gente vai num pé, volta no outro, muito rápido mesmo, depois dessas dicas. Nem deu tempo de vocês sentirem saudade, né? Então já estamos por aqui, daqui a pouquinho vamos falar sobre o empate do Corinthians lá no Rio Grande do Sul, vamos ver o que o Chico Lang quer falar, Celso Cardoso, mas antes temos a nossa enquete sobre a situação do Timão. O empate do Corinthians contra o Lanterna Juventude preocupa para a final da Copa do Brasil? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. E aí, Celso? Não vejo por que preocupar. O Corinthians não fez a partida mais brilhante ontem. Mesmo assim, esteve em vantagem no placar por 2 vezes. Tomou 2 gols em 2 erros individuais. Tem que destacar, a gente vai falar mais sobre isso. Errou o Raul Gustavo, errou o Mosquito, tentou sair driblando dentro da área. Ainda construiu possibilidades de gol. O próprio Mosquito mandou a bola na trave, enfim. Não vejo. E o foco contra o Flamengo, nós dizíamos isso ontem, né? Até repercutimos também uma entrevista do Fábio Santos. O foco está no Flamengo. A motivação contra o Flamengo é outra. Vai ser em Itaquera o primeiro jogo, com todo um ambiente da torcida. Então, não preocupa, não. E aí, Chicão, você está preocupado? Lógico. Se não ganhou do último colocado? Essa é a grande pergunta. Eu cheguei na redação, a primeira coisa que o Chile, nosso querido chileno, perguntou foi isso. O Patrício, né? Ele perguntou, que a gente chama de chileno porque é chileno mesmo, né? Sim, ele é do Chile. Ele é do Chile mesmo, nasceu no Chile e está no Brasil, casou com brasileira e tal. Separou, já arrumou umas 5 namoradas não depois. Me fala mas isso aí é o problema dele. Agora, a primeira coisa que ele perguntou para mim, Chico, quem empata com o último colocado do campeonato vai ganhar do Flamengo? Tem condição de ganhar do Flamengo? Eu falei para ele que não. A primeira resposta que a gente tem na cabeça é não.
Ah, mas o foco é outro, que nem o Celso falou, a preocupação é outra, o Mosquito, o Raul Gustavo não vai jogar, se Deus quiser, e o Mosquito, se tivesse naquela bola contra o Flamengo, atrasaria para o Gil dava um estourão, ou ele mesmo chutava para a lateral, sei lá. Talvez o Mosquito fizesse isso. O Mosquito foi infeliz. Agora o Raul Gustavo foi grosso, é diferente. Eu acho que influencia sim, abre os olhos do Vitor Pereira. Então tem que influencia positivamente. Porque agora o Vitor Pereira vai olhar para certos jogadores com uma certa cautela. E outra, tem que fazer o resultado logo em casa, né, Em casa. Porque fora de casa a gente já viu que o Corinthians não ganha mesmo, tá difícil. Não ganha, não consigo ganhar um jogo fora de casa, esse Vitor Pereira. Bom, hoje tem jogo na Vila Belmiro, o José Paes está lá para acompanhar tudo do duelo do Peixe contra o Atlético Mineiro. Boa noite, Zé, a torcida já está chegando por aí? Ainda não, Michele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. É isso, eu estou aqui no cruzamento da rua Tiradentes com a rua Dom Pedro I, local estádio da Vila Belmiro. Vou pedir para o Giovanni de Cássia mostrar para vocês aqui, ó, na rua Tiradentes, tranquilíssima. Quase ninguém, aliás, é por aqui, pela rua Tiradentes, que vão chegar os ônibus das duas delegações, tanto de Santos quanto de Atlético Mineiro. O jogo que começa às 9h30 da noite, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o Didião vai mostrar para vocês, ó. A gente resolveu fazer esse link aqui de um outro lugar, da entrada principal do estádio Urbano Caldeira. E por que se chama Urbano Caldeira, minha querida Michele Janela? Urbano Caldeira foi um cara super importante na história do Santos. Ele foi jogador, foi técnico, foi dirigente. E 2 anos ali, depois da fundação do Santos, ele reuniu a galera porque teve desavença entre jogador, entre fundadores. O Santos quase acabou e ele conseguiu reunir toda essa galera e continuar com o clube. É um cara muito benquisto na história do Santos, 41 jogos como jogador, era zagueiro, fez só 2 golzinhos, mas enfim, depois que a Vila Belmiro foi criada, ele cuidava aqui da Vila. Vou até pedir para o Giovanni mostrar de novo. Giovanni, mostra lá, para a gente valorizar bastante aqui o estádio. Ele cortava a grama, ele cuidava do gramado, ele cuidava das entradas aqui da Vila. Enfim, o Osmar tá jogando sal grosso ali, já apareceu 835 vezes aqui na TV Gazeta, falou que vai ser 1-0 pro Santos, tá ali gritando, ó. 1-0 pro Santos? 1-0, ele vai em todos os jogos, já apareceu, já vai pegar o VR aqui na Gazeta daqui a pouquinho, de tanto que ele aparece, enfim. E depois então que o Urbano Caldeira faleceu, os cartolas da época resolveram colocar o nome do estádio de Urbano Caldeira. Santos é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 37 pontos, está a 10 do Atlético Paranaense, que é o primeiro time ali no G6, e o Atlético Mineiro é o 3º melhor visitante do Brasileirão, vem de vitória aí pra cima do Fluminense na última rodada. Vai ser um jogaço, tem Hulk de um lado, tem o reencontro do Cuca aí com o Santos aqui na Vila Belmiro, ele que é um técnico histórico do Santos. Vai ser um baita jogo. Daqui a pouquinho eu volto com os prováveis, aliás, com a provável escalação do Santos para essa partida de daqui a pouquinho, jogo super importante do Brasileirão. Volto contigo, Michele. Valeu, Zé. Muito legal aquele senhor jogando sal grosso lá no chão. Será que funciona? Faz parte da cultura, Será né, que a gente brasileira. pode jogar aqui ou vai sujar? Tem um ditado, como é que é? Eu creio las brujas pelo que Pero que las hay. Eu acho que tudo que se faz com a intenção de ajudar, pode até jogar sal grosso, não vai dar certo, pode ser até que não dê, mas o cara está com boa vontade de querer ajudar o time. Então, vamos aproveitar esse impulso de boa vontade e transformar nisso numa coisa prática, objetiva, né? Porque hoje, eu vou te contar, hoje o Santos vai pegar uma pedreira. Vai pegar uma pedreira, Atlético Mineiro, vem aí, acho que completo, o Zé vai dizer daqui a pouco. O Atlético Mineiro é um time que nessa temporada desabou. Claro, decepção. Mas tem um belo de um conjunto, né? Quando quiser jogar, recuperar a fase, vai assustar muita gente. É uma coisa que vai ficar para a próxima temporada, porque essa temporada já era para o Atlético, né? Nem sabe se vai para a Libertadores, está aí buscando a zona aí de classificação da Libertadores, mas é um belo time. É um time que, como disse o Celso, se resolver jogar, vai dar trabalho para o Santos. E o Santos tem uma equipe assim muito estável, né? Vai ter que passar por uma reformulação também. Instável. Muito instável. Esse que nós vimos aí, o Luan, tomara que jogue, né? E mostre futebol. Com saudade futebol dele? tem. Não, nenhuma. Mas ele no Santos, é a chance que ele tem no Santos. Ele quer jogar, né? O Celso, é a chance que ele tem na carreira dele de levantar. Eu não acredito que o Santos caia.
Não acredito que o Santos caia, mas pode conseguir uma melhor colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. É isso, Celso? Sim, eu achei até que o tempo tivesse ido. Não sei, não falaram nada. Eu dizia que o Atlético tem uma decepção no campeonato. O Santos já é o contrário, é uma surpresa, porque pela performance no Campeonato Paulista, lutou para não cair, 2 anos seguidos no Campeonato Até aqui, Paulista. né? Imaginava-se que no Campeonato Brasileiro também pudesse ser algo assim, lá embaixo, brigando nas últimas colocações. E não, o Santos, sabe, esteve acima, sempre entre os 10 primeiros, né? Então, é o que a gente esperava de melhor para o Santos. Não dava também para acreditar no Santos brigando por vaga na Libertadores. Mas ali, na zona intermediária, vaga na Sul-Americana, é o que o Santos merece pelo que construiu. Direto e reto para o CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa aparece agora na sua telinha com todas as novidades do Tricolor. Boa noite, Garrafa. O time está pronto para o jogo de amanhã no Brasileirão? Boa noite, Michele. Pronto, mas não definido, né? Como de costume, o Rogério só confirma a equipe momentos antes da partida. Amanhã tem jogo em Belo Horizonte contra o América, que é o 8º colocado no campeonato, tá lá no G8 e é jogo, claro, o popular jogo de 6 pontos. É confronto mais do que direto, né? O São Paulo agora, a única chance que ele tem de ir à Libertadores é numa pré-Libertadores. O Silvestre tá muito preocupado com isso hoje aqui no CT. Falou, como é que vamos fazer para ir para Libertadores? Falei, tem que ganhar, Silvestre. Não adianta você ficar pulando aqui na frente da câmera não, porque se não ganhar não vai à Copa Libertadores da América. Então é o seguinte, o São Paulo, ele tem 37 pontos, o América tem 42, 5 são a diferença de pontos. Então, se o São Paulo ganha amanhã, ele encurta essa diferença para o América. Boa notícia para o técnico Rogério Ceni no treinamento de hoje. Foi relacionado o meia André Anderson, o jogador está liberado pelo departamento médico, passou por todo o processo de transição e já está à disposição. Por outro lado, o Diego Costa, contundido, não viajou, não vai para Belo Horizonte, melhor, não foi para Belo Horizonte, está vetado pelo departamento médico. E aí a alternativa que o Rogério tem para a zaga é mesmo o Ferrarese como novidade. A dúvida está pela lateral direita, Rafinha ou Igor Vinícius. Se for manter o mesmo time que jogou com força máxima contra o Independente Del Valle, vai o Igor Vinícius, mas o Rafinha tem uma experiência, de repente o Rogério pode acabar aparecendo com o Rafinha. Um provável São Paulo para amanhã, o Tricolor que está a 5 pontos do G8, tem Felipe Alves no gol, a dúvida, Igor Vinícius ou Rafinha pela lateral direita, na zaga Ferrarese, Léo e Reinaldo, aí no meio campo, Pablo Maia, Nestor, Alisson e Patrick, na frente Caleri e Luciano. Daqui a pouquinho eu volto para falar da sequência forte que o São Paulo tem e dos confrontos que ele terá, confrontos direto em briga dessa vaga no G8 do Campeonato Brasileiro. Amanhã à noite, lá no Independência, teremos América e São Paulo. Michele. Tá certo, Garrafa. E aí, Celso? Bom, o São Paulo vai ter que juntar os cacos. Se recuperar depois da ressaca da perda da Copa Sul-Americana. Veja só, era difícil você imaginar o São Paulo campeão brasileiro. Campeão paulista quase. Né? Teve perto ali, só que pegou um Palmeiras que é o melhor time do Brasil hoje. Né? Ou um dos melhores times do Brasil, pelo menos o mais regular. A Copa do Brasil também muito difícil. Tanto que cruzou com o próprio Flamengo, melhor time Esse sim, eu diria que é o melhor time do Brasil, talvez até da América do Sul. E a Copa Sul-Americana era muito viável. Era. A Copa Sul-Americana era muito viável. Parece que passou assim pelos dedos, né? Escorreu assim. Exato, sabe? E existem derrotas e derrotas. E o que mais preocupa é a maneira como o São Paulo perdeu. Por mais que o Rogério Ceni tenha tentado levantar o moral da trupe no final do jogo, na entrevista coletiva pós-jogo, o São Paulo tomou um baile do Independente Del Valle. Sabe? O Independente Del Valle se mostrou muito mais competente, eficiente que o São Paulo. Ditou o ritmo, jogou quando quis, tocou a bola, parecia treino. Então, é uma derrota dolorosa e dolorida. Eu acho que cabem as duas expressões nesse caso. E para se recuperar dela, vai ter que ganhar e recuperar o moral. Né? Então, que o São Paulo possa fazer hoje. Porque é o que resta é sonhar com vaga na Libertadores, só que tem muita briga pela frente. Tem poucas rodadas e muitos adversários à frente do São Paulo e adversários muito fortes. Pois é. Muito fortes, brigando pela mesma vaga. E aí, Chicão, consegue uma vaga para Libertadores? Então, Michele, esse é o problema. Porque quando você quebra o vaso escapa da sua mão, os estilhaços vão para todos os lados. Vão para trás, vão para os lados, vão para frente.
e você está sem sapato, você está sem chinelo, você está sem nada. Então, para você sair daquele lugar que quebrou o vaso, recuperar o vaso não dá para recuperar mais, porque quebrou. Então, você vai ter que pisar nos cacos e vai cortar seu pé. E o Rogério Ceni está nesse processo, de pisar nos cacos, né, para sair daquela confusão toda. Juntar os cacos. Não dá para juntar. Não dá para juntar e formar um novo vaso. Está tudo quebrado. E esses cacos têm nome. Qual é? Esses cacos. Igor Vinícius. Outro caco, o Luciano. Outro caco, Caleri. Outro caco, Igor. O goleiro. O goleiro, os goleiros. Enfim, tem vários cacos ali que o Rogério Ceni vai pisar em cima e vão machucar o pé dele. Não dá agora para desprezar os caras, porque ele precisa deles. Não tem outra opção. Para conseguir isso que o Celso falou que é muito difícil, né? Vencer times muito melhores que ele. E ele não pode dizer, eu não quero, agora eu vou sair, porque não dá. Se ele fizer isso, todo mundo vai falar que ele é covarde, que ele pulou fora do barco antes do tempo. E quem pula fora do barco, os primeiros a pular fora do barco, que está afundando, são os ratos, né? Todo mundo sabe disso. Então fica aquela má impressão. Então ele vai tocar o barco com essa gente que não quer mais ele lá, né? E ele também insatisfeito. Vai ser o clima do São Paulo é o pior possível. Essa é a grande verdade. A imprensa não fala. Porque se fosse do Corinthians, virava manchete em tudo quanto era lugar. Corinthians rachado, Corinthians não sei o quê, Corinthians... o São Paulo todo mundo se cala. Todo mundo se cala. Os caras estão se matando lá dentro e ninguém abre a boca. Agora sim, tá na hora de ver como que foi o empate do Corinthians contra o último colocado do Brasileirão. Dá uma olhada. Tentando se aproximar do líder Palmeiras, o Corinthians foi a Caxias do Sul enfrentar o Lanterna Juventude e decepcionou. O Timão até saiu na frente com este gol de Juliano, ainda no primeiro tempo. Mas sofreu o empate logo no início do segundo tempo, gol de Oscar Ruiz. Em seguida, Yuri Alberto, que está em grande fase, deu esse belo chute de fora da área e recolocou o Timão na frente. 2-1 Corinthians. Yuri Alberto não perdoa a marca. Porém, Pita aproveitou falha bizonha de Mosquito e empatou para a Juventude. No final do jogo, rolou ainda essa polêmica sobre um possível pênalti para o Corinthians. E foi isso. Final de jogo, Juventude 2, Corinthians também 2. Hoje era um jogo que nós tínhamos a obrigação de ganhar, esta é a minha opinião. Não podemos ser uma equipa em casa, outra equipa fora, não podemos. Os níveis de concentração têm que ser mais elevados. A agressividade tem que ser... Não gostei, sinceramente não gostei. Temos que corrigir, tem que servir de alguma coisa este empate, mas é claramente um jogo em que deixamos fugir 2 pontos. E ele tem razão, o Corinthians deixou escapar 2 pontos, porque construiu a vitória, por 2 vezes esteve em vantagem no placar, 2 falhas individuais, acontece, mas 2 falhas no mesmo jogo, do Gustavo foi lamentável aquele erro no meio de campo. Depois o Mosquito também, ele tinha outras opções, ele preferiu a pior, que foi fazer o giro com 2 jogadores em cima dele, perdeu a bola na área, e ainda assim o Corinthians acertou bola na trave, teve volume de jogo, repito, não foi uma partida primorosa, no comecinho da partida o time entrou de novo desconcentrado, o Juventude criou oportunidades, mas o Corinthians assumiu o comando da partida, terminou o primeiro tempo com 1-0, poderia ter feito mais, tomou um empate com 1 minuto do segundo, foi lá, esteve à frente de novo no placar, enfim... foi mais uma oportunidade. Mas isso é um absurdo, tomar esse gol aí com 1 minuto, Celso. Então, e não, foi um erro no meio de campo, né? Um erro que provocou todo o contra-ataque de Juventude, um erro clamoroso do Gustavo. E depois um outro erro do Mosquito. Então, a sensação foi um empate com sabor de derrota. Porque o Corinthians poderia ter vencido e ter vencido bem. Ai, jogou mal. Imagina contra o Flamengo, o que não vai acontecer, não, gente? É outro jogo. Sei lá. Bom, eu não vou dizer os errados do Celso enumerou. Agora eu vou dizer um outro que errou. Por que que o Vitor Pereira tirou o Renato Augusto e o Roger Guedes do primeiro para o segundo tempo, gente? Por que que ele fez isso?
O Corinthians só vai voltar a jogar agora sábado. É isso. Contra o Atlético Paranaense. Sim, Chico, mas você tem uma semana na pro Neoquímica Arena. Aí depois tem o jogo com o Flamengo. É. Pra quê poupar os caras? Deixa os caras jogar. Aí faz o resultado. Pois é. Se o Renato Augusto estivesse em campo e o Roger Guedes estivesse em campo, eu duvido que o Raul Gustavo teria errado um passe desse, porque o Renato Augusto tem voltado muito para buscar a bola no meio campo. Então, com certeza, o Renato Augusto teria composto essa bola que sobrou lá para o Raul Gustavo, e o Raul Gustavo fez uma caca completa, né? Aí depois, se o Renato Augusto estivesse em campo, duvido que o Mosquito tivesse ali tentando fazer aquilo que o volante deveria ter feito. Né? E outra coisa, por que o Fagner entrou tão atrasado em campo, gente? Para que não colocou o Fagner desde o começo? Então tem umas coisas do português que ele tudo bem, que ontem não dá para crucificar tanto ele, mas foi mais errado, erraram feio o Mosquito e errou feio o Raul Gustavo. Mas o português tem umas coisas que não dá para entender. Por que não começou com todo mundo, não é verdade? E outra coisa também. Só não começou com o Fagner, o Balbuena machucou e o Fausto Vera, Chico. Não. Mas o Fagner pela direita, quando entrou, o Corinthians ganhou mais força no ataque. Mesmo sem o Renato Augusto e o Roger Guedes. Agora, nós combinamos de comentar um lance, Celso, que na minha opinião foi um lance muito difícil. O Gil, ele acabou causando um pênalti, né? Mas esse pênalti não foi marcado porque o Gil estava impedido. E aí? Aí o que acontece? O Gil estava impedido? Estava. Agora, será que a bola não resvalou antes na cabeça do zagueiro antes de chegar no Gil? Porque a bola parece que tem um leve desvio antes de chegar no Gil. Esse é o lance que o VAR devia ter visto. O VAR ficou obcecado pela marcação de impedimento, mas ninguém viu se o zagueiro tocou na cabeça. Bom, quando a bola, o Fini, se você puder dar um framezinho, olha aí, ó. Será que ele toca na cabeça do zagueiro? Eu acho que não. Toca. Eu acho que toca no braço. Não, toca no braço depois. Mas antes de chegar no Gil, ele resvala de cabeça. Se ele resvalou de cabeça, ele tirou o impedimento do Gil. Então tinha que ser marcado o pênalti. Mas o VAR não viu isso? Quer dizer, não estou dizendo que o Corinthians ia ganhar, porque o Corinthians podia bater o pênalti e perder, não é verdade? Mas quer ver, ó, aí, ó, ele desvia, ó, ele rala a cabeça na bola. A bola rala na cabeça do Beck. Então, o Gil estava em condição. O VAR, que tem muito mais recursos que nós estamos vendo só uma câmera do VAR, mas o VAR tem jeito de olhar por trás, tem jeito de olhar por frente, tem jeito de olhar por cima, né? Então, tem várias câmeras. A dúvida que eu tenho é se ele não coloca a mão antes de bater na cabeça do Gil. Essa é uma dúvida. Se ele coloca a mão antes de bater na cabeça do Gil... Não, ele não coloca a mão antes de bater na cabeça do Gil. Ele sobe de cabeça, resvala na bola e a bola sobe pro Gil. Aí, ó, tá vendo? Ele resvala na bola. Aí ele toca a mão na bola. Aí sim. Então, o VAR bobeou nessa jogada. Ficou impressionado com a marcação do impedimento. Mas esqueceu de ver que a bola resvalou na cabeça do atacante. Então, para você resvalou, Celso? Não. Para o Chico resvalou. E para vocês aí de casa, escrevam no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, tá? Vocês já conferiram na reportagem do jogo algumas declarações do Vitor Pereira, como vocês viram aqui agora, mas o Salazar separou também um trecho que mostra o treinador bem descontente com o comportamento do time. Boa noite, Salazar. O que deixou o técnico na bronca, hein? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, a gente vai ter que voltar a um assunto que nós já discutimos aqui semana passada e também no começo dessa semana, que é essa questão da falta de concentração, do time entrar meio desligado, seja no primeiro ou no segundo tempo. O Vitor Pereira tem batido nessa tecla, mas não tem conseguido resolver o problema. E ontem isso mais uma vez aconteceu. O Corinthians começou meio desligado, o Juventude começou perdendo um gol logo de cara e no segundo tempo o Corinthians já começa tomando um gol. E aí, mais uma vez, o assunto veio à tona e o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva sobre essa falta de concentração do Corinthians. Vamos ouvir o português.
Eu gostava de ter a resposta, né? Eu gostava de ter a resposta. De facto, já são muitos jogos a entrar mal, ou na primeira parte, ou na segunda parte, e às vezes entrar mal na primeira e entrar mal na segunda. Portanto, isto merece uma reflexão de todos. Eu já refleti, já conversei isto com toda a gente. Nós, de facto, temos que entrar no jogo de uma forma diferente. E hoje voltou a acontecer. Voltou a acontecer, entra-se para a segunda parte. E para mim, claramente, numa falhas de concentração, acabamos por entrar mal no jogo e por oferecer. Nós oferecemos 2 golos ao Juventude hoje. Portanto, isto claramente mérito nosso. Não quero tirar o mérito à equipa do Juventude, mas claramente mérito nosso, porque nós hoje oferecemos 2 golos de bandeja. E tivemos períodos, essencialmente no período a seguir ao 2-1, em que fazemos 2-1, que deixamos de jogar. E isto quem se põe a jeito acabamos por levar com o segundo golo. E isto tem que servir, hoje tem que servir de alguma coisa para o futuro. Hoje tem que servir de alguma coisa já para o próximo jogo. Bom, enquanto o Vitor Pereira aí tenta resolver esse problema, a situação agora é a seguinte: o Corinthians está no G4, mas perdeu a oportunidade de ultrapassar o Fluminense na tabela. O Fluminense vai entrar em campo daqui a pouco às 7 horas da noite, vai visitar o Atlético Goianiense e pode abrir do Corinthians. E a vaga do Corinthians dentro do G4 também pode ser perdida. O Flamengo vai pegar o Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Uma vitória do Flamengo faz com que o Corinthians deixe o G4 por causa do critério de desempate. Enfim, o Corinthians vai ter que ficar de olho aí nos seus adversários diretos para saber se vai fechar a rodada dentro ou fora do G4. A preparação agora, o time já está em São Paulo e se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, jogo de sábado, mais uma vez, às 9 horas da noite. Rafael Santos e Maicon podem ser novidades, ao menos no banco de reservas. A tendência é que eles voltem a treinar junto com o grupo a partir desta semana. A gente vai ter que aguardar. Uma segunda informação sobre escalação é o seguinte: o jogo contra o Atlético no sábado é o último antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Vitor Pereira falou na entrevista coletiva que vai continuar gerindo o elenco, mas deixou claro, aquela situação de trocar os 11, colocar só reserva, poupar todo mundo para a final, isso não vai acontecer, porque o Corinthians não conseguiu pontos dessa maneira, conseguiu muito poucos pontos dessa maneira. Então ele já avisou que vai gerir o elenco, mas não vai rolar aquela situação de trocar todo mundo, de entrar com o time totalmente em reserva. Então a gente deve ter um Corinthians aí mesclado com bastante dos seus titulares no sábado, antes de enfrentar o Flamengo. Mas é isso, gente. Como vocês viram ali a sonora do Vitor Pereira, o problema está identificado. A questão é a solução que o Vitor Pereira e o elenco não estão conseguindo encontrar, e o Corinthians está perdendo ponto por causa de desconcentração. Salazar, Chico, Celso, vocês vão comentar do Corinthians. Olha, vocês dois fazem programas ao vivo, né, como jornalistas, comentaristas esportivos há mais de décadas, né? Mais de 2 décadas, e eu também aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da concentração que o Vitor Pereira está reclamando tanto do Corinthians. Eu sei que jogador de futebol é uma coisa, jornalista é outra. Mas o Celso já trabalha como músico, como professor e tal. O que vocês podem falar a respeito dessa falta de concentração que o time do Corinthians está enfrentando? O que vocês estão achando disso? Eu acho que tem um pouco a ver com uma decisão com o Flamengo mesmo, a questão de foco. A cabeça está em outro lugar. Às vezes a cabeça está em outro lugar, não deveria, mas eu acho que está acontecendo. Muitas vezes até, porque muitas vezes até um pouquinho de soberba. Juventude adversário, último colocado na tabela, Corinthians vencendo bem, ditando o ritmo do jogo, então fica aquela sensação que pode decidir a qualquer momento. Então, e aí o cara vai dar uma relaxada, sabe? Tá. Então, e às vezes também não é só a desconcentração. Tem a desconcentração, que eu concordo, mas muitas vezes também tem a escolha errada. Muitas vezes, por mais focado que você esteja, às vezes você faz uma escolha errada. Percebe? Você tem fração de segundos para decidir e você vai pelo caminho errado. Tipo, em vez de chutar para cá, chuta para lá. Exato. Para mim parece muito claro no caso do Raul Gustavo e também no caso do Mosquito, que de repente poderia ter tido uma outra opção. Ele fez a opção pelo drible, marcado por 2, perdeu a bola. É isso. O que você acha, Chico? Eu já acho que não. Acho que a concentração é tudo para o profissional. Qualquer tipo de profissional. Se você vai para o ar, eu, por exemplo, quando eu fiquei afastado durante um tempo, né,
é porque eu não estava conseguindo me concentrar para fazer o programa. Eu até expliquei isso para você, você entendeu, todo aquele processo que eu passei e tal. Então, evidentemente que você tem que entrar no programa concentrado. A gente não precisa nem saber qual é o assunto que vem, mas a gente tem que estar preparado para comentar a respeito de qualquer coisa. Né? Então, você só consegue isso se você tiver um grau de conhecimento do assunto, né? E se você tiver também um mínimo de concentração. Isso que o Celso falou, eu até concordo com ele, mas, por exemplo, ele é cantor. Se ele vai para o palco sem saber as letras de cor, como é que ele vai cantar? Exatamente, sem aquecer. É verdade. A não ser que tenha um TPzinho lá rolando, né? Que o Roberto Carlos faz isso, né? No show Já marquei dele. a letra na mão, já. Já marcou? Você às vezes tem cantor que escreve na mão. Eu acho que é o Freddie Mercury que fazia isso, ou o Paul McCartney, não sei qual dos dois. Mas hoje é bobagem, porque tem um TPzinho lá que roda. Os caras não sabem né? as próprias músicas. né? Mas às vezes, Michele, sabe, tá naquela loucura, né? E dá um branco. Né? O branco eu até aceito, né? Eu até aceito, às vezes dá mesmo. Você vai falar o nome, você esquece, essas coisas todas. Mas, enfim, a concentração está lá. Então, eu acho que todo bom profissional tem que entrar super concentrado para fazer aquilo que faz. E o jogador não é diferente. E a concentração acho que depende do individual, mas também do coletivo, né? Todo mundo tem que estar ali, e do treinador também, mas também de cada um. Palmeiras abriu 10, Chico Lang, 10 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Já tem torcedor pensando em buscar título antecipado, não é mesmo, Fini? O Alexandre Silvestre fez um levantamento de outros campeonatos que foram decididos de forma precoce. Vamos conferir? Eu prefiro mata-mata. E você? Curte pontos corridos? Agora, quando 2 ou 3 times chegam com chances de título na última rodada do Brasileirão, confesso que fica bem emocionante. São várias finais ao mesmo tempo, coisa de louco. Teste para cardíaco. Ano passado, a disputa acabou a 2 rodadas do fim. Galo forte, vingador na veia, Atlético Mineiro campeão. Já em 2020, o Flamengo só consagrou-se matematicamente falando no último joguinho. Perdeu a partida para o São Paulo fora e contou com o tropeço do Inter em casa. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já superou a marca dos 90% de chances de erguer a taça. Pelo ótimo desempenho do time, pode cravar mais essa conquista com 4 rodadas de antecedência. Eu disse 4. Foi igualzinho ao São Paulo em 2007, ao Cruzeiro em 2013 e ao Mengão em 2019. E aí, perdeu a graça até para quem vai dar a volta olímpica? Ninguém mandou ser tão competente assim, né, palestra? Falando em concentração... Tem que ir direto, hein? Eu sei, mas só para dizer, esse time é concentrado. É demais, né? Esse Tem que aprender com o Palmeiras, hein, Coringão? Tem mais alguma dúvida sobre o Verdão? Bora trazer Alexandre Silvestre para a conversa. Boa noite, Silver. Verdão já finalizou a preparação para encarar o Coritiba? Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Ó, um beijo para todos vocês. Sim, o Palmeiras encerrou a preparação aqui na academia nesta tarde para mais uma das finais aí que o Abel está programando até o título do Campeonato Brasileiro. Faltam 9 finais, Michele, e a próxima é amanhã contra o Coritiba em casa, Allianz Parque. O jogo vai começar exatamente quando terminar o Gazeta Esportiva, às 7 da noite desta quinta-feira, e eu estarei na porta do Allianz Parque, transmitindo as informações ao vivo para todos vocês a respeito desse jogão de bola. Palmeiras tentando conquistar mais 3 pontos. O Abel Ferreira, que depois do jogo, eu tinha dito ontem, né? Na próxima coletiva, o Abel vai publicamente pedir desculpas àquele jornalista do Rio de Janeiro, que foi
tese ofendido pelo Abel na resposta, aquela coisa toda, só que o Abel tá suspenso, gente. O Abel não vai pro jogo, vai ficar na cabine, o Abel não vai dar entrevista depois da partida. Um dos integrantes da comissão técnica portuguesa dele aqui no Palmeiras é que vai tocar as coisas lá embaixo no gramado. O Abel tá suspenso, assim como o Zé Rafael. O Zé Rafael foi expulso contra o Botafogo, no lugar dele deve entrar o Gabriel Menino. O Murilo foi desfalque na última partida, não participou do jogo no Engenhão, porque estava com uma virose, foi vetado. Já treinou ontem, treinou hoje, provavelmente volta na vaga do Luan para formar dupla de zaga com o Gustavo Gomes. E esse esquema que tem dado certo nas últimas partidas, com o Mike jogando junto com o Marcos Rocha pelo lado direito, o Rocha de lateral e o Mike uma espécie de ponta direita, também deve ser mantido. Então eu vou arriscar aqui uma escalação para o jogo de amanhã, com o Everton no gol, os 4 defensores, Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo e Gabriel Menino formando a dupla de volantes ali na cabeça de área, o Scarpa flutuando pelo meio campo, fazendo as vezes do Veiga, que segue em recuperação de cirurgia no tornozelo, o Scarpa que tem jogado muito e vai ser assunto da minha próxima entrada. Na frente, o Mike por um lado, o Dudu na outra beirada e o Rony de falso 9, como sempre, Michele. Já já eu volto para falar de Scarpinha. A torcida do Palmeiras já está ficando com saudades dele. Está terminando a passagem brilhante de Scarpa pela Sociedade Esportiva Palmeiras, agora no final do ano. Ele demorou para engrenar, Michele, mas hoje é peça-chave do Verdão. Até já. Pois é, né? E quem achava que depois de ter tudo sacramentado com o exterior ele ia tirar o pé, aí que o cara deslanchou e jogou muito, né, Celso? E outra coisa, eu tô vendo aqui, o Mike ganhou uma posição mesmo como um atacante, fazendo papel de ponta. Aí eu falo assim, nossa, que inovação, que visão. E eu me lembro do Tele Santana, quando puxou o Cafu, que era lateral. Lembra do Cafu? Ele tinha o Vitor, que era um tanque, 2 ótimos laterais, ele avançou o Cafu para o Cafu jogar de atacante. Mas você está esquecendo do Pavão, que aliás é o nosso convidado do próximo Mesa Redonda. É verdade. O Pavão que, garotinho, fininho, magrinho, aos 17 anos o Tele falou assim, vamos contratar um lateral, só tem o Vitor e o Cafu agora é ponta. Ele falou, não senhor, não precisa. A gente tem lá na equipe de base. Pegou o Pavão, acreditou nele. Na estreia do Pavão contra o Internacional, ele caixa. Então, e vamos contar essa história. No e mais Mesa Redonda, outras do domingo. Pavão. No domingo. Essa e muitas Mesa outras Redonda. histórias. Isso aí, Chicão. A gente volta para Vila Belmiro? Eu sei que a escalação do Santos ainda não saiu oficialmente, Zé Paz. Mas será que você tem os nomes que o técnico Orlando Ribeiro deve colocar em campo? Vai daí, Zé. Será, Michele? Será que eu tenho? Claro que eu tenho. Vamos passar aqui um provável Santos que entra em campo daqui a pouquinho na Vila Belmiro. Vim por um outro local aqui, nas redondezas do estádio aqui, Urbano Caldeira, porque tá começando uma garoazinha e tal. A gente veio para baixo de um toldo aqui para até preservar o equipamento, preservar o pequeno repórter. Então vamos aí com o provável Santos que entra em campo daqui a pouco aqui no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, com o Papa João Paulo III no gol. E aí um esquema 4-3-3, com Natan na lateral direita, Eduardo Bauerman, Luiz Felipe na vaga do machucado Maicon e Felipe Jonathan na lateral esquerda, ele que estava suspenso, não jogou contra o Internacional. Na última rodada, Fernandes voltando ao meio de campo, Fernandes recuperado aí de lesão, Sanches e Luan, lá na frente, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo, este o muito provável Santos que entra em campo daqui a pouco para pegar o galão da massa. Vamos conferir aí o que o Ângelo falou à TV oficial do Santos lá no YouTube sobre esta peleja de logo mais às 9h30 aqui na Vila. Fala, Ângelo. Eles vêm de vitória, a gente vem de derrota, mas creio que a gente tá jogando bem, o que falta é o resultado. E, cara, o Hulk tá bem, a gente também tá bem, eu tô bem, o Léo tá bem também, então, como o Léo falou na última partida também, como a gente vem falando, eles que tem que se preocupar com a gente, não a gente com eles. É claro, vai ser uma partida muito boa, vai ser uma partida difícil, um jogão, uma equipe muito forte do Atlético, mas eles também sabem que jogar na Vila aqui não é fácil. E pode ter certeza que a gente vai dar o máximo e vai ser uma partida espetacular. Devolvo a bola para você aí nos nossos estúdios, viu, Mi? História desse jogo completinha amanhã comigo no Gazeta Esportiva. Beijão para você, beijão para todo mundo. Beijão, Zé. Bom trabalho para você. Vai ser um jogo agradável. É. O Santos tentando subir na tabela da classificação. Acho que sonho de Libertadores existe pela questão da possível oitava vaga, G7, talvez, G8, não sei. E o Atlético também, porque não conseguir vaga da Libertadores para o Atlético, aí vai ser uma decepção ainda maior, Chico.
Ô, Celso, tira uma dúvida, que não é só minha. Me perguntaram outro dia e eu não sabia responder, cara. Desculpa o improviso, mas é que me veio na cabeça agora. Porque você está falando do Atlético conseguir vaga. Por exemplo, vamos supor que o Flamengo ganhe a Libertadores e ganhe a Copa do Brasil. Ele libera 2 vagas, mesmo ganhando os 2 torneios, ou libera uma vaga só? Não, acho que libera uma vaga só. Uma vaga só. Então, o G6 pode virar G7. Sim. Não o G8. Exato. A não ser que o Corinthians ganhe do Flamengo na Copa do Brasil. Mas tem um Atlético também, o Flamengo pode ganhar com a Libertadores, né? Então você abre mais 2 vagas. Tá. Então se protegeu. Então, ou o Atlético ganha, ou o Flamengo ganha, aí se abre uma vaga, e o Corinthians, se ganhar do Flamengo, abre outra. É isso. Então, para ter G8, o Flamengo tem que perder um dos títulos. Tem que perder um dos títulos, entendi. Perfeito. Mas se ele ganhar os 2, abre uma só. G7. Ah, tá. É isso que eu queria saber. Obrigado. As contas do São Paulo agora são para buscar uma vaga na próxima Libertadores. O Garrafa traz qual vai ser a sequência do tricolor até o fim do Brasileirão. Chega mais, Garrafa, conta pra gente. Quer dizer... Michele, o São Paulo quer chegar no G8 pré-Libertadores, como falei anteriormente. Você se lembra ontem que eu falei a matemática que o São Paulo precisava, né? Pelas contas do São Paulo, o São Paulo ele precisa de pelo menos 17 pontos dos 30 que tem a disputar. Restam 10 jogos, o São Paulo precisaria de 17 pontos. Ou seja, 5 vitórias, vai a 15, com 2 empates, 17. Então, dos 10 jogos, o São Paulo tem que somar pelo menos em 7, né? Ou então fazer aí 6 jogos com 6 vitórias. E aí o São Paulo, desses 10 jogos, Michele, são 5 partidas em casa e 5 fora. Na tela, hein? Vamos ver os jogos que o São Paulo faz em casa. Coritiba, Atlético Goianiense, Inter e Atlético Mineiro. Esses são jogos que vão acontecer no Morumbi. Fora de casa, ele tem o América amanhã, Palmeiras no Allianz, Juventude lá em Caxias, Fluminense no Rio de Janeiro e o Goiás em Goiânia. Agora um detalhe curioso, desses 10 jogos, o São Paulo tem 5 equipes que estão na mesma situação que ele, são jogos de confronto direto. São equipes que também estão brigando por uma vaga no G8, dessa relação que nós passamos. Vamos observar na tela quais são os 5 clubes que brigam diretamente com o São Paulo por essa vaga no G8. O América amanhã é confronto direto, jogo em casa, fora de casa, hein? Amanhã América, confronto direto fora de casa. Depois o São Paulo tem Botafogo no Morumbi, confronto direto em casa. Coritiba também em casa. Atlético Mineiro também em casa. E aí ele tem também mais um jogo fora, que é o Goiás fora de casa. São 5 jogos, 3 em casa, 2 fora, com 5 equipes que têm a mesma briga pelo São Paulo, que é tentar atingir G8. G4 é praticamente impossível para essas equipes, né? Botafogo, Coritiba, Atlético Mineiro e Goiás. Será que dá para o tricolor, Michele? O que você acha, Celso Cardoso? Ele tem confrontos direto aí, por exemplo, com o América. O América que faz uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Porque, olha só, vamos pensar em G8. Tá. Então, você tem para Libertadores hoje, vamos lá, você tem Palmeiras, Fluminense, Internacional, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Aí já temos 7. Parou 7. O oitavo você tem brigando Santos, América Mineiro, o próprio São Paulo, Bragantino, sabe? Então, o Goiás, que está à frente do São Paulo, Fortaleza, que tem em franca recuperação. Nossa, então, olha um monte de times brigando supostamente por uma vaga. Que seria a oitava. Então, do ponto de vista da matemática de pontuação, 6 pontos separam o São Paulo. Ok. Dá. Mas a questão não são os 6 pontos. São os outros. São os outros, todos os times que estão à frente do São Paulo. Se todos conseguirem os 6 pontos, o São Paulo não consegue. Eu acho que o São Paulo não vai conseguir. Eu acho. Principalmente pelo que eu falei no começo do programa. O São Paulo está rachado. Está juntando os cacos. O São Paulo está juntando os cacos lá, pisando nos cacos, que é pior ainda do que juntar. Então, quer dizer que não vai dar certo. O São Paulo está fora. Vai ter que se contentar de disputar a Sul-Americana. E olhe lá. O São Paulo está fora. E olhe lá. Voltamos à nossa redação de esportes. A gente falou ontem sobre a divisão de ingressos para o duelo do Corinthians contra o Flamengo, mas o Salazar tem mais detalhes sobre o assunto. Eu ouvi ele falando hoje lá na redação. Teve mudança, Salazar? O que aconteceu? Não, Michele, não teve mudança. Na verdade, a gente tem uma nova informação. Aquilo que o José Paes trouxe ontem, explicando como que vai funcionar a questão do valor do ingresso, se referia ao Maracanã, quando o torcedor do Corinthians for o visitante.
Hoje, o clube soltou as informações para o torcedor do Corinthians que quiser comprar ingresso para a primeira final, para a final da Neoquímica Arena agora no dia 12. E, de novo, o Corinthians veio com uma novidade para tentar ali driblar essa falta de acordo com a diretoria do Flamengo, que impôs o valor de R$ 400 para o torcedor visitante. Se lá no Maracanã o Corinthians vai subsidiar o ingresso do torcedor com o valor que ele vai arrecadar aqui em São Paulo com a torcida do Flamengo, mas como que a gente vai fazer, como que o Corinthians vai conseguir colocar isso em prática? Por que eu digo isso? Há uma peculiaridade, a lei manda cobrar o mesmo valor para todo mundo que está no mesmo setor. No caso do Corinthians, a torcida visitante fica atrás de um dos gols, o setor sul. Então, por lei, o Corinthians não poderia cobrar R$ 400 dos flamenguistas e outro valor mais barato, por exemplo, aos corintianos que também vão ficar no setor sul. Então, o Corinthians veio com uma estratégia usando o fiel torcedor, que é o plano de sócio torcedor do Corinthians. Ele colocou o valor cheio do ingresso como R$ 400 para o torcedor do Corinthians. Assim, os flamenguistas serão obrigados a pagar os tais R$ 400 que vão subsidiar os valores dos corintianos no Maracanã. Mas e como que o corintiano vai fazer para ficar ali atrás do gol? O Corinthians resolveu dar um desconto de 90,3% para o torcedor que comprar o ingresso ali daquele setor. Ou seja, o flamenguista vai ter que pagar R$ 400 e o corintiano que ficar no mesmo setor vai pagar só R$ 38,50. É o mesmo setor, mas R$ 38,50 para o Corinthians e R$ 400 para o torcedor do Flamengo, porque assim quis a diretoria do Flamengo. Então a diretoria do Corinthians está ali tentando ajudar o seu torcedor. Nos demais valores dos ingressos, o Corinthians repetiu os valores já cobrados na Libertadores desse ano, contra o Boca, contra o próprio Flamengo. Não teve nenhum acréscimo de valor por ser final, chance de título, não. O Corinthians repetiu os valores para não abusar, né, para não explorar o seu torcedor só por ser uma final. Mas a grande novidade está ali, atrás do gol, onde os flamenguistas terão que pagar os tais 400 e os corintianos vão de R$ 38,50 para quem é fiel torcedor, Michele. Muito bem, Thiago Salazar. Fala, Só uma Chicão. coisinha. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Duílio Monteiro Alves, ele é quase um gênio da administração. Ele faz umas contas que fecham de repente, né? Assim, um negócio brilhante. Mas na primeira vez ele errou na conta. Ele errou na conta, mas errou, mas ele foi lá, se corrigiu. E agora ele fez o negócio da China. O cara vai pagar R$10 para assistir o jogo do lado do torcedor de fora, que vai pagar 400. Já o cara de fora vai estar muito louco, né? E aí o dinheiro que der na diferença, né, ele vai subsidiar a viagem dos caras para o outro jogo, que é a decisão no Maracanã. Então, quer dizer, olha, eu quero dar os parabéns para o Duílio Monteiro Alves. Me surpreendeu. Boa. E eu estou convicto, Celso, que se ele continuar nesse ritmo de economia que ele está conseguindo fazer, ele está começando a fechar as contas, né? De bimestre em bimestre, ele fecha as contas. Ele é capaz de entregar essa administração dele com o Corinthians devendo 500 milhões. Ele pegou devendo 1 bilhão e 200. É capaz de ele entregar com menos de 500, porque ele está fazendo uma administração correta. A administração correta e transparente. O Duílio, nesse aspecto, ele merece os parabéns. E é um Corinthians que está fazendo bilheteria, né? A casa vai estar cheia. Nossa. Então dá para fazer esse subsídio para torcedores que vão para o Rio e eu acho justo. Não, e o acordo com a Caixa que ele fez, já vai pagar o juros só o ano que vem, começar a pagar durante um tempo. Então ele está pegando toda essa bilheteria e está investindo no time. Então, quer dizer que o Duílio, eu vou te contar uma coisa, cara do céu, devia ser ministro da Economia. Fechamos o giro de repórteres com o Silvestre, volta para a telinha. Querido, o que o Gustavo Scarpa falou aí no Verdão? Conta pra gente, vai, Silver, queremos saber. Acho que não, Michele. Vou deixar para amanhã, tô zoando. Ô, Michele, Gustavo Scarpa, uma das contratações mais caras da história do Palmeiras, chegou jovenzinho, revelação do futebol brasileiro, anos atrás, demorou para vingar com a camisa do Verdão, primeiro por um problema jurídico, depois não engrenava, né? Quando o Abel chegou, começou a dar mais oportunidades, o Scarpa já tinha sido aproveitado pelo Luxemburgo de lateral esquerdo e até que deu uma certa conta do recado, mas depois que o Abel chegou, o Scarpa deslanchou,
meia, ponta, jogava pela esquerda, ainda joga pela esquerda, pela direita, ajuda na marcação, cobrador de falta, de escanteio. Hoje, por exemplo, na ausência do Veiga, ele talvez seja o principal jogador de articulação do Verdão, tanto na bola parada como com bola rolando. Ele é o líder de participações diretas em gol. O que é isso? Você soma os números de assistências, ou seja, passe para gol, e de gols em si. Ele já tem 25 no ano. São 11 gols e 14 assistências. Um jogador muito importante que fez mais um gol na última rodada, lá no Engenhão, ajudando o Palmeiras a vencer de virada o Botafogo. Fala aí, Scarpinha! Não sou um artilheiro nato, né? Mas eu fico muito feliz toda vez que eu marco um gol. E para mim é uma honra alcançar mais um número tão expressivo com a camisa do Palmeiras. Poder ultrapassar um cara que tem uma história gigante aqui no clube, que é um ídolo para a torcida. Sei da saudade que a torcida tem, do Valdívia e do respeito. E para mim é gratificante, fico muito feliz, dou graças a Deus aí, porque tudo tem dado certo. De um tempo para cá, essa questão de viradas de jogo e tal, né, sair perdendo e tal e acabar conseguindo viradas, não tem sido uma novidade. É claro que a gente não gostaria que fosse assim, né, a gente quer sempre ganhar de uma forma mais tranquila, mas existe um adversário, e o adversário, como eu digo, tem muito mérito. Mas a equipe teve uma mentalidade muito boa, forte, soube se portar bem, mesmo depois de tomar um gol. E aí viramos com autoridade e aí, né, depois só segurar o resultado ali de boa e vitória top demais. E se faltam 9 finais para o Palmeiras bater campeão, que deve acontecer inclusive antes desses 9 jogos até o final do Campeonato Brasileiro, restam 9 partidas para o Scarpa dar bye-bye, adeus ao Palmeiras, porque ele vai jogar no futebol inglês na Premier League na próxima temporada. Se despede, portanto, dos colegas em dezembro de 2022. Gustavo Scarpa, que é um apreciador de doce, como é que fala? É leite condensado, viciado em cubo mágico, bom no skate, gosta de rock and roll, arranha até uma guitarra nervosa, come biscoito e nas horas vagas ainda joga uma bolinha bacana, viu, Michele? Tá certo, Alexandre Silvestre. Esse é o polivalente Scarpa. Fala, o Scarpa, ele tá honrando a camisa do Palmeiras, ele tem como objetivo morar na Europa, morar na Inglaterra, já definiu o futuro, ele tal, tá mas muito em feliz nenhum com isso. momento ele tirou o pé, ele deixou de, corresponder em campo. Para mim, o Rafael Veiga começou como o grande jogador do Palmeiras. É verdade. E o ano termina com o Scarpa sendo o grande jogador do Palmeiras. Mas o Rafael Veiga é um grande jogador, só que se machucou. Sim, mas aí o Scarpa soube ocupar esse espaço e cresceu. Mas sabe por que ele cresceu? Por quê? Porque ele passou a jogar sem compromisso. Ele joga porque Tirou ele gosta de jogar. Ele tirou o peso das costas, ele joga e pronto. Ele joga porque ele está querendo jogar. Ele podia pedir para o Palmeiras, olha, como eu estou vendido, eu quero ser afastado, quero ficar treinando com ele está curtindo separado, né? Mas ele não. Ele falou, não, eu quero ser campeão de novo. Está comprometido. Frustrou-se com a derrota na Libertadores. Que está todo mundo empurrando esse negócio para baixo do tapete, né? Pegar esse papelzinho e pôr aqui. Ninguém fala mais, né, ninguém Chicão? fala mais, mas perderam o Libertadores. Agora vão ganhar o Campeonato Brasileiro, tá certo. Tá certo, fazendo dever de casa. Olha, resultado da nossa enquete. O empate do Corinthians contra o Lanterna Juventude preocupa para a final da Copa do Brasil? Ah, gente, é claro que preocupa, né? Não dá para não preocupar. 76% dos votos. Eu acho que o Corinthians nem devia entrar em campo, viu, Chicão? Não sei, não. Acaba por aqui, passou a régua, apita o árbitro. A gente volta amanhã, né, Celso, né, Chico? Isso aí. Beijo Beleza. para vocês, que agora é com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, tchau.